livro de Samuel, capítulo 14. Nós temos pregado sobre o que é a fé reformada. Semana passada nós começamos a falar sobre a doutrina da justificação pela fé. E hoje nós vamos pregar a segunda de 4 mensagens sobre esse tema. 2 Samuel 14, a partir do verso 28, diz: Assim, Absalão ficou 2 anos em Jerusalém, sem ir ver o rei. Absalão mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir a ele. Mandou chamá-lo uma segunda vez, mas ele não quis vir. Então disse aos seus servos: Vede ali o campo de Joabe pegado ao meu, onde ele planta cevada. Ide e incendiai-o. E os servos de Absalão puseram fogo no campo. Joabe se levantou e veio encontrar-se com Absalão em casa e lhe perguntou: Por que os teus servos puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu a Joabe: Eu mandei te chamar, vem aqui, para que te mande dizer ao rei: Para que vim de Jesur? Seria melhor eu ter ficado lá. Agora permite que eu me encontre com o rei. Mas se sou culpado de alguma coisa, mata-me. Joabe foi à presença do rei e lhe contou tudo isso. Então o rei chamou Absalão, e ele foi à presença do rei, e prostrou-se no chão diante do rei, e o rei beijou Absalão. Vamos orar? Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, a aprendermos da Tua Palavra, a sermos guiados por ela, e que ela encontre nos nossos corações guarida, um solo fértil, e que sejamos abençoados pela Tua Palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Retirando Jesus da comparação, não há nenhuma dúvida de que Davi é a luz mais brilhante de toda a palavra de Deus. Por que a gente pode afirmar isso? Por algumas estatísticas, números. Por exemplo, um livro inteiro do Antigo Testamento foi separado para falar dos 40 anos do reinado de Davi. O livro de 2 Samuel, ele fala de uma vida muito colorida, de uma vida cheia de contrastes. Esse livro nos fala da escolha de Deus por um jovem que se tornou tão importante que 62 capítulos da Bíblia mencionam a vida de Davi. Nenhum outro homem do Antigo Testamento foi mais mencionado no Novo Testamento do que Davi. Davi foi chamado 2 vezes de o homem segundo o coração de Deus. Existem muitas coisas que são ditas ou estão relacionadas a Davi na palavra de Deus. Por exemplo, a cidade de Davi, a estrela de Davi, a linhagem de Davi, a semente de Davi, a chave de Davi, a casa de Davi, a torre de Davi, o trono de Davi, a prole de Davi, a raiz de Davi. O Novo Testamento, ele começa com a seguinte expressão. Primeiro versículo do primeiro capítulo de Mateus. Primeiro versículo do Novo Testamento. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi.
Como que termina o Novo Testamento? Eu, Jesus, sou a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. O que isso significa? O primeiro nome do Novo Testamento é Jesus Cristo. O segundo nome é Davi. O último nome do Novo Testamento é Jesus. E o penúltimo nome é Davi. Não há dúvida. Retirando Jesus, a luz mais brilhante de toda a palavra de Deus é Davi. Esse personagem, ele é emblemático. Quantas coisas impressionantes existem por trás desse homem. Apesar de tudo isso, como diz o ditado católico, todo santo tem um pé de barro. E não foi diferente com Davi. Diz a Bíblia que ele descuidou-se dos seus negócios, ele não foi durante um tempo zeloso com a administração do seu reino, ele descuidou da educação e da disciplina dos filhos. Se você quer estudar ou ter como exemplo um bom pai, não leia a vida de Davi. Davi foi um péssimo pai. Davi envolveu-se com muitas mulheres. Davi derramou muito sangue inutilmente. Diz a Bíblia que após o pecado com Betseba, Davi foi repreendido por um homem chamado de Natã, um profeta. E essa repreensão, ela foi ao mesmo tempo uma repreensão e uma profecia, que continha 3 partes. A primeira delas, Natã diz assim: Davi, nunca mais a espada vai se apartar da sua casa. A segunda repreensão, que também era uma profecia, dizia assim: da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. E a terceira repreensão, profecia, Natã diz assim: tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do dia. O que aconteceu com Davi e com a sua família após aquele famoso pecado do adultério dele com Betseba, ao contrário do que muita gente pensa, não é o que acontece com ele depois desse pecado, não é devido ao fato de que Deus não o tenha perdoado. Tem gente que pensa assim: Davi adulterou, olha como que deu tudo errado na vida dele depois disso. Sinal de que Deus não o perdoou. Pelo contrário. Exatamente porque Deus o perdoou, aconteceram todas aquelas coisas. Após relatar o adultério e assassinato de Davi, o foco de quem escreve esse livro, o foco do cronista, é direcionado não mais para Davi, mas para o filho dele, Absalão. Acabou o adultério de Davi com Betseba, o holofote muda de lado, vai para cima de Absalão. Quem foi Absalão? O nome Absalão significa pai da paz. Você já imaginou? Davi escolhendo o nome do seu filho e imaginando que aquele menino seria um menino que traria paz para sua casa, para o seu reino, para sua família. Quando nós damos nomes aos nossos filhos, nós desejamos que sejam nomes belos, nomes que tenham uma conotação positiva. E certamente que quando Davi coloca esse nome, Absalão, pai da paz, no seu filho, ele tinha a melhor das intenções. Absalão é chamado de pai da paz, significa pai da paz. Foi o terceiro filho de Davi.
com uma mulher chamada de Maaca. Maaca era filha de Talmai. Talmai era um rei na cidade de Gesur. Diz a Bíblia que Absalão nasceu em Hebrom, quando Davi já tinha sido aclamado rei naquele local. O primeiro lugar onde Davi foi aclamado rei foi ali, em Hebrom. E depois as outras cidades, com o tempo, foram reconhecendo o reino de Davi. Absalão nasce numa casa real. Absalão tinha sangue real, tanto do lado paterno quanto do lado materno. E ao que tudo indica, Absalão tornou-se o filho favorito de Davi. E Absalão é esse personagem principal do cumprimento das profecias de Natã sobre a vida de Davi. A profecia de Natã, cheia de desgraças, só é cumprida por causa da poligamia de Davi, por causa das muitas mulheres que ele tinha. Aliás, os maiores problemas da vida de Davi estão relacionados com a sua poligamia. Aliás, grande parte dos problemas que envolvem as pessoas nos dias de hoje estão ligados à questão sexual. Grande parte deles. Tudo começa quando Aminon era o filho mais velho, o primogênito de Davi. Tudo começa quando Aminon, ele se apaixona pela meia-irmã de Davi, uma mulher chamada de Tamar. Dizem as escrituras que Tamar era uma jovem, muito bela, muito bonita. E a paixão de Aminon por Tamar era tão grande que Aminon não conseguia conviver com a ideia de não ter Tamar para si. Então Aminon astuciosamente finge-se de doente e pede ao pai, Davi, para que Tamar lhe fizesse companhia. Tamar vai até ele e quando chega na casa dele, ela é estuprada por Aminon. Após isso, diz a Bíblia que maior era a aversão, o nojo de Aminon por Tamar do que o desejo que ele teve por ela antes. E esse pecado que Aminon cometeu contra Tamar foi um pecado triplo, porque ele praticou o incesto acompanhado de estupro, ele humilhou a irmã, porque após possuí-la, ele expulsa a irmã da sua casa como uma coisa descartável. E terceiro, ele não considera a vergonha a qual ele expõe a sua irmã diante de toda a sociedade. E diz a Bíblia que esse ato de Aminon para com Tamar trouxe ódio, muito ódio, vingança, morte e muita destruição à casa e à família de Davi. Absalão, irmão de Tamar por parte de pai e por parte de mãe, corta relações com Aminon, não quer mais saber de Aminon. E após esse rompimento, ele começa a maquinar, a planejar a vingança. Diz a lei de Moisés que uma pessoa que fizesse o que Aminon fez deveria ser executado. A pena era a capital. Levítico 20, verso 17 diz assim: se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e ver a nudez dela, ou ela vir a dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados da presença dos filhos do seu povo. Era isso que tinha que acontecer com Aminon.
Mas o que fez Davi? Porque todo mundo no reino soube do estupro. O que fez Davi? Ele não disciplinou Aminon. Ele simplesmente abdicou da sua autoridade de juiz, de rei e de pai. A indiferença e a passividade de Davi desencadearam uma série de problemas. 2 anos depois do incesto e do estupro, Absalão, como disse que era irmão de Tamar por parte de pai e de mãe, ele vai arquitetar, vai elaborar a morte do seu meio-irmão Aminon. Assim acontece, ele mata o irmão e depois de assassinar o irmão, ele foge para o norte, para a terra da parentela da sua mãe. Ele vai morar com o avô e fica ali durante 3 anos. Diz a Bíblia que inicialmente Davi teve a intenção, Davi propôs-se a disciplinar Absalão. No entanto, quando passou a dor de Davi, junto com ela passou o senso de justiça de Davi. Se você continua com a Bíblia aberta, olha o que diz o capítulo 13 de 2 Samuel, verso 39. Então o rei cessou de perseguir Absalão, pois já se sentia consolado acerca da morte de Aminon. Passam-se os 3 anos e Joabe, percebendo que o rei arrefeceu, ele negocia a volta de Absalão. Quem era Joabe? Joabe era o general de Davi. E no entender de Joabe, o herdeiro natural do trono era Absalão. Joabe chega até Davi e diz assim: majestade, já não se pode fazer mais nada por Aminon. Aminon está morto. Convém que Absalão retorne. Ele argumenta com Davi. Davi então manda trazer Absalão da terra do avô. Ao que parece, Davi já estava com saudades, ansioso por ver o filho predileto. Absalão chega e no primeiro encontro com o pai, diante da corte, recebe um beijo do pai. Aquele beijo do pai simbolizava, representava o perdão. Davi, como rei, como juiz, desempenhava essa função no reino. Como rei, como juiz, Davi tinha o dever de vingar o sangue de Aminon. Mas não foi isso que ele fez. Entende-se que após o pecado de Davi, ele se torna altamente vulnerável, altamente sentimental. Como rei, ele tinha a obrigação de punir o malfeitor. Mas como pai, ele se viu traído pelos seus sentimentos. Ele não aplica a disciplina necessária que Absalão precisava ter. A disciplina necessária porque Absalão era filho. Não faz porque era filho. Assim como ele não puniu Aminon pelo estupro em Tamar, ele não pune Absalão pelo assassinato de Aminon. Diz a Bíblia que ele perdoa Absalão. E perdoa a Absalão sem que Absalão tenha dado nenhuma evidência de arrependimento. Perdoa Absalão sem visualizar uma lágrima sequer daquele jovem presunçoso.
O perdão que Davi concede a Absalão se torna na semente que vai crescer e produzir uma rebelião ainda maior dentro do reino de Davi. Davi vai ser traído justamente por aquele filho a quem ele perdoou de forma errada, equivocada. O que acontece com Absalão após o beijo? Diz a Bíblia que Absalão sai dali e começa a roubar o coração do povo. É essa a expressão que a Bíblia usa, ele vai furtar o coração do povo. A Bíblia diz que Absalão era um jovem muito bonito. A irmã era linda, ele também era muito lindo. A Bíblia vai dizer que em todo o reino não existia jovem tão belo como Absalão. E diz o texto que Absalão vai untar os cabelos com óleo, vai aspergir ouro em pó em todo o corpo, para que ele começasse a flamejar como o sol. Uma figura imponente, majestosa. E o povo começa a olhar para Absalão de forma diferente. É filho do rei, é belo, é imponente. E ele começa a roubar o coração do povo. Diz a Bíblia que depois ele começa a minar a casa do seu pai pelas beiradas, mediante lisonjas, falsidades, hipocrisias. E durante 4 anos, Absalão vai arquitetando, vai maquinando, vai trabalhando nos bastidores, até que ele se autoproclama. E o povo lá na cidade de Hebrom, onde ele nasceu, mesmo com Davi reinando, o povo o aclama como rei. Como eu disse para vocês, Hebrom foi a cidade onde Davi foi coroado rei. Era a cidade mais importante do sul de Israel. E é bem provável que Absalão percebeu que ali em Hebrom existia amargura, rancor dos habitantes em relação a Davi, porque quando Davi é coroado rei em Hebrom, tempos depois Davi não escolhe Hebrom como capital, Davi escolhe Jerusalém. E ao que parece, a população de Hebrom tinha raiva de Davi por causa disso. Coroado rei em Hebrom, o que Absalão faz? Ele declara guerra ao pai. Ele vai com seu exército para matar o pai. Porque o pai não fez nada com o irmão. Porque o pai, quando o chamou, deu um beijinho e não fez mais nada e abandonou o filho. Aquele ódio, aquela amargura crescia dentro do coração de Absalão, e ele vai com tudo para destruir o pai. Diz a Bíblia que Davi se vê obrigado a fugir junto com a sua corte de Jerusalém, e faz aquele caminho humilhante. Quem conhece lá os detalhes do texto sagrado, faz aquele caminho humilhante de Jerusalém até Jericó. Ele foge da sua fortaleza e ele toma providências para assegurar a sua sobrevivência. Depois de tomadas essas providências, diz a Bíblia que ele descansa em Deus para os resultados de tudo que aconteceria depois dali. Davi diz assim: ao Senhor faça o que lhe aprouver. E é nesse momento que acontece a terceira parte da profecia de Natã. Absalão vai para a sacada do palácio de Davi, o povo todo vendo, e num espetáculo público,
ele faz sexo com as concubinas de Davi, no palácio do rei, na sacada do rei, para que todas as pessoas vissem o que Absalão estava fazendo. Preste atenção nisso. Absalão nunca derramou uma lágrima. Absalão nunca demonstrou nenhuma evidência de arrependimento. E Davi o perdoou. E é aqui que eu quero fazer o gancho para a doutrina da reforma protestante chamada de justificação pela fé. Irmãos, o perdão que Davi deu a Absalão, ele é completamente diferente do perdão que Deus concede ao pecador. Essa total inadequação do perdão de Davi a Absalão contrasta com o modo com que Deus perdoa uma alma pecadora. As Escrituras nos ensinam que, como pecadores, nós estamos em conflito com Deus. Como pecadores, nós estamos banidos da presença de Deus. O apóstolo Paulo, pensando sobre isso, ele vai usar verbos. Os seguintes verbos: nós estamos alijados, alienados, separados. Alienação, separação da presença do Senhor. As Escrituras nos ensinam que a ira de Deus, ela repousa sobre cada homem e cada mulher desse planeta. Eu quero dizer para você que está aqui, se você ainda não é convertido, se você ainda não tem a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, a ira de Deus paira sobre você nesse momento. Deus está irado, zangado com você. As Escrituras nos ensinam que se Deus não for propiciado, o homem sofrerá eternamente a justa retribuição pelos seus pecados. Deus está zangado, e se ele não for propiciado por esse homem vai sofrer. Para que isso não aconteça, o homem precisa ser perdoado das suas inúmeras e terríveis iniquidades. No entanto, como que se dá o perdão de Deus às ofensas e às iniquidades cometidas contra ele pela humanidade? Muitas pessoas entendem que o perdão de Deus é algo simples. O perdão de Deus é algo fácil, banal. Muitas pessoas, ao lerem, por exemplo, a parábola do filho pródigo, eles chegam à conclusão de que, e aquela parábola fala de perdão, eles chegam à conclusão de que a readmissão do filho mais novo não envolveu nenhum sacrifício, não teve custo algum. Tanto é verdade, dizem eles, que quando o filho quis ser um empregado, o pai não aceita. O perdão de Deus é simples. O menino está vindo e o pai sai correndo e o abraça e o beija e o coloca dentro de casa e é filho de novo. É muito simples. É um perdão incondicional.